1 Pedro, capítulo 1. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Versículo 22. Já na primeira carta de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, podemos perceber a obra santificadora do Espírito Santo na vida daquele que de todos os discípulos de Cristo certamente era o mais impulsivo e impetuoso. Ao enfatizar a eleição de Deus, Pedro lançou por terra o conceito judaico que por tanto tempo ele mesmo havia defendido de conquistar a salvação por obras. A eleição divina, no entanto, não significa a obra de um Deus que escolhe uns para a salvação e outros para a perdição, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Consiste, porém, na resposta humana ao chamado de Deus. A presciência de Deus Pai, isto é, o fato de Deus conhecer todas as coisas do princípio ao fim, não interfere em nada no livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. Não podemos, por exemplo, ir às urnas votar em pessoas que não se candidataram à eleição, mas somente nos candidatos que cumpriram todos os requisitos legais para a candidatura. Percebem? Da mesma forma, o Senhor não elege aqueles que voluntariamente rejeitam a santificação do Espírito. A eleição divina e obra de santificação, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Tito capítulo 3, versículo 5, ao contrário do que a maioria acredita, não é uma aquisição única e uma exposição de palavras sem sentido e gestos enlouquecidos, e sim para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Notem que a obediência vem pela santificação, como um resultado da obra contínua do Espírito Santo na vida do cristão. E assim como a aspersão do sangue do Cordeiro no santuário significava a purificação dos pecados, o sangue de Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Só por meio da obra redentora de Jesus alcançaremos a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como está escrito: eles, pois, o venceram Satanás, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Aquele que experimentou o terrível preço de negar 3 vezes o seu Salvador, aprendeu que mesmo contristados por várias provações, os eleitos de Deus devem perseverar na certeza de que aquele que sonda os corações, segundo a sua muita misericórdia, nos estenderá o mesmo olhar de amor que fez estremecer a Pedro naquele dia fatídico. Lucas capítulo 22, versículo 61. Porque é na provação que a nossa fé é fortalecida e confirmado o seu valor, tornando-se mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque este é o resultado da nossa fé, a salvação da nossa alma. Todos os esforços estão sendo feitos na terra pelo Espírito Santo enviado do céu, e todo o céu tem trabalhado para que a nossa fé e esperança estejam em Deus e nele permaneçam. Como filhos da obediência, somos chamados para sermos santos, segundo é santo aquele que nos chamou. Este processo de santificação, que resulta em obediência, é obra de toda uma vida, amados. E ela não acontece simplesmente pela estrita observância da lei, mas pela experiência pessoal de quem é guiado pelo Espírito Santo a praticar a essência da lei, o amor. Ouça com muita atenção as citações seguintes do pastor Morris L. Venden. Atualmente, há pessoas que ficaram tão frustradas com a melhor obediência que puderam prestar em sua própria força, que decidiram abandonar totalmente sua crença na vitória. Sim,
Os discípulos pecaram, falharam e caíram repetidamente, mas há algo além disso. Através do contínuo relacionamento com Cristo, foram transformados à sua imagem e se tornaram mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somente o cristão fiel poderá compreender e experimentar o que é realmente a obediência. Não é simplesmente outro esforço para ajudar-se a si mesmo, nem mudança de comportamento, nem um enfoque do pensamento positivo que proporciona mudanças exteriores àqueles que têm suficiente força de vontade para consegui-las. A obediência pela fé provém unicamente do coração e só é alcançada por aqueles que mantêm comunhão diária com Jesus Cristo. Como conhecer a Deus, páginas 118, 119 e 125. Portemo-nos, pois, com temor durante o tempo da nossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fomos resgatados de nossos pecados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Prossigamos em sermos regenerados e reavivados pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Permita que ela continue te guiando para casa. Oremos, amados. Nosso Pai, Senhor, graças damos pelas Tuas misericórdias que nos alcançam mais um dia e por Tua palavra que nos santifica. Paizinho, queremos estar entre os filhos da obediência e Te prestar verdadeira adoração. Almejamos ser santos como Tu és santo. Este é um milagre que só o Teu Espírito pode realizar. Batiza-nos com o Espírito Santo, de modo que a nossa vida revele que somos Tuas testemunhas. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos da obediência. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.